Eu não vou estar acompanhando aqui vocês no chat, mas eu vou usar aqui meu celular para dar uma olhada aqui. Então, nós já vamos iniciar. Eu elaborei esse plano de curso justamente para vocês terem um norte e também acompanharem cada conteúdo que nós vamos estar abordando nesse meio que treinamento. Não é um curso em si, mas é mais um treinamento tanto teórico como prático. Aí aqui, todas aquelas habilidades que eu já falei para vocês na aula anterior, eu vou estar dando assim mais detalhes do que nós vamos estar trabalhando. E também vou mostrar aqui o cronograma para vocês. Aqui tem um objetivo que eu coloquei, só resumindo o que nós vamos trabalhar. Capacitar todos os participantes a desenvolver a habilidade e aptidão sobre a escrita científica, com foco na elaboração de trabalho científico, que é o nosso, digamos, meta principal desse semestre. E vamos destinar toda essa produção científica a eventos e também a periódicos que tem revistas indexadas. Essa questão de submeter um trabalho, apresentá-lo, também tem que ser aprovado para ser apresentado. Faz parte do desenvolvimento de vocês. É ali onde vocês vão estar desenvolvendo com frequência a habilidade de gestos, de linguagem corporal e também da oratória, além de você desenvolver a capacidade científica também. E além disso, preencher e utilizar corretamente plataformas profissionais do LinkedIn e Currículo Lattes. O Currículo Lattes ele é disponibilizado pelo CNPq e ele já foi meio que liberado gradualmente. Nós podemos agora consultar os currículos, mas ainda não podemos atualizá-los. E a questão do Lattes, eu só vou abordar assim a questão de criação e preenchimento quando tiver já efetivado seu estabelecimento. O LinkedIn, eu acho interessante fazer uma aula conjugada, abordar os dois de uma vez, que eles nem demandam tanto tempo, então é interessante a gente fazer os dois juntos. E aqui no conteúdo, na programação, eu separei em 4 colunas. Temos aqui conteúdo, habilidade e os recursos metodológicos que vamos utilizar, para vocês saberem em detalhes o que nós vamos trabalhar. Aqui eu coloquei basicamente um resumo de cada cronograma, de cada sessão. Eu coloquei aqui casal de boas-vindas, que era para a gente se conhecer, caso tivesse alguém que ainda fosse desconhecido para os demais. Aí nosso foco hoje vai ser os tipos de trabalhos acadêmicos que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Aí nós vamos trabalhar também a questão do LinkedIn e Lattes, porém isso daqui pode ser mudado, pode ser remanejado caso chegue no próximo do momento e não esteja disponibilizado a plataforma Lattes, nós vamos pular para o próximo. A criação do OCD também vai ser pulada, porque tem que ser tudo aqui meio junto. Posteriormente, temos aqui os tipos de estudos, que nós vamos utilizar a plataforma Sinan, os estudos de revisão. Nós vamos trabalhar basicamente com 2 tipos de estudo devido à disponibilidade dos recursos e também a questão de pandemia, que nós não podemos ir para campo fazer outros tipos e nem ir para o laboratório, digamos que de forma voluntária, para ir lá e fazer os experimentos. Então, vamos focar nesses 2 estudos que são de fácil acesso e eu considero bem prático para você colocar a mão na massa. E posteriormente nós temos confecção de trabalho científico, a submissão e apresentação dos mesmos, e isso vai ser muito importante posteriormente. E aqui nós vamos utilizar alguns softwares, que são o Mendeley, o CopySpider e o CMap Tools. Esses 3 são os softwares que nós vamos trabalhar com frequência para desenvolver e complementar esses trabalhos aqui. Habilidades, tem aqui o que eu quero que vocês desenvolvam a decorrer desse treinamento. Um dos aspectos importantes que eu acho interessante de vocês se atentarem é que um dos meus principais objetivos é que vocês desenvolvam a capacidade de saber ver um trabalho científico e deduzir, não deduzir, sim ter a capacidade de distinguir
a metodologia e o que aquele estudo se trata. Se aquele estudo é uma revisão, se aquele estudo é um ensaio clínico, se aquele estudo é de caráter epidemiológico, observacional, um relato. Essa é um dos principais pontos que eu desejo que vocês adquiram. Também eu quero chamar a atenção a vocês sobre o tipo de estudo. Nós vamos trabalhar bastante com o estudo epidemiológico. De antemão vai envolver alguns cálculos, mas não é algo assim complexo, é só operações básicas. Você vai ter que fazer na planilha do Excel, que eu vou tentar trazer o máximo possível para simplificar a vida de vocês. Mas se quiserem fazer na calculadora não tem problema, só que é mais trabalhoso. Aí nós vamos trabalhar com operações tipo adição, subtração, as 4 operações básicas. Vamos fazer as conversão de decimal para porcentagem, fazer alguns comparativos. Assim, é bem simples para os tipos de trabalhos que nós vamos desenvolver, porém importantes. Pessoal, minha voz está ok, a apresentação está limpa, me digam aí como é que está, estou indo rápido demais. Aurilana, Vitória, podemos prosseguir? Perfeito, então. Só um momento que eu vou aqui só responder aqui para uma pessoa. Já voltei aqui, já respondi aqui o pessoal, então vamos prosseguir. Como eu já estava falando anteriormente, todo essa descrição das etapas que vamos trabalhar nesse decorrer do semestre é importante que vocês também deem uma olhada e para também a gente acompanhar. Claro que cada aula seguinte eu vou estar dizendo, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo e eu vou tentar disponibilizar o material para vocês. Aqui tem uma metodologia de avaliação. O que consiste essa avaliação? Ela é necessária, é obrigatória para você adquirir o certificado que a organização que eu tenho apoio vai emitir? Não, não é obrigatório. Apenas você participando de até 75% das reuniões e aulas já é o suficiente para você ter essa certificação. Essa metodologia de avaliação é para eu averiguar se vocês e também para vocês se autoavaliarem no que diz respeito ao autoconhecimento que vocês adquiriram até agora. Nós vamos dividir em 3 avaliações. Aqui eu peguei o modelo da faculdade para não ser assim muito diferente, para algo que vocês já estão habituados. E assim,
Temos aqui as três avaliações e também peguei a mesma metodologia de fragmentação de nota. Claro que a primeira vão ser atividades disponibilizadas em meio de formulários e através desse formulário vão ter algumas questões para vocês resolverem. Bem simples, vocês vão poder pesquisar à vontade, utilizar qualquer material didático. O meu foco aqui é fazer com que vocês exercitem o que aprenderam e ter a capacidade de fazer aqueles links. Você ter lá a questão perguntando sobre alguma relação com a pesquisa e trabalho científico e você ter a capacidade de responder ela, seja ela utilizando material de apoio ou não. Aqui eu também coloquei o LinkedIn, porque eu preciso que vocês também, depois que criarem a conta de vocês no LinkedIn, é, fazerem um maior engajamento possível na plataforma, pois quanto mais você estiver em atividade nessa plataforma, mais o seu perfil vai ser visto e com ampla disponibilidade para empresas que vocês podem futuramente querer concorrer a alguma vaga, seja lá numa indústria, por exemplo, na nossa área, numa farmácia, drogaria, enfim. Ter uma alta atividade no LinkedIn já garantir que haja visibilidade no seu perfil profissional. Eu também coloquei aqui que a apresentação de trabalhos de eventos vai também contar com pontuação extra. Ou seja, você vai ter que obrigatoriamente colocar em prática o que nós já vamos trabalhar para vocês desenvolverem essa habilidade. E é interessante que vocês, além de desenvolver, escreverem, publiquem o trabalho e as produções que vocês fizerem. Pois a pior coisa que existe é você fazer um trabalho e deixar na gaveta. Não existe coisa mais decepcionante que isso não. Então, eu vou sempre estar tentando. Diga. Sim, a gente pode trabalhar posteriormente. Pode sim. Se eu não me engano, é resumo expandido, né? Então, vamos fazer sim resumo expandido. Se você, por exemplo, quiser aproveitar aquela prospecção tecnológica, nós podemos sim. Claro que vai ser um pouco diferente, mas vamos tentar trabalhar. Eu vou mostrar o cronograma e você vai saber quando é que nós vamos poder trabalhar com ele, certo? Aqui eu coloquei as interações no LinkedIn, o que pode se contabilizar para gerar essa pontuação extra. Ó, será contabilizado em cada postagem no grupo do LinkedIn da seguinte forma. O primeiro grupo, que é antecedente a vocês, já temos um grupo de interação lá. E esse grupo para quem é mais antigo, é basicamente uma comunidade do Orkut. Só que nós postamos conteúdos ligados à nossa profissão, seja elas assuntos relacionados à Anvisa, assuntos relacionados à FDA, ou até, por exemplo, assuntos do Ministério, ou qualquer assunto que esteja relacionado com a nossa área, que seja de nosso interesse. Até vaga de emprego eu dou uma ajudinha e acabo postando lá. Então é sempre importante nós termos esse grupo para que você possa ter o contato facilitado com diversos publicações e você possa, por exemplo, repostar no seu perfil mesmo, possa criar um artigo, que você pode criar um artigo lá no LinkedIn, só que esse artigo não é meio que científico, é mais um artigo de opinião, porém tem toda uma formalidade. Aí em cada publicação é como se fosse lá no Facebook. Quem não tem é como se fosse também o Instagram. Eles utilizam o mesmo mecanismo. Se você curtir a publicação, que já contabiliza uma interação que já te dá alguma visibilidade, vai ser contabilizado aqui no método de avaliação cada publicação em 0,25 pontos. E se você fizer a interação completa na publicação, que é você curtir, fazer um comentário construtivo, não é só colocar a palma e acabou. Tem que fazer pelo menos uma consideração sobre aquela publicação. E também fazer o seu compartilhamento no seu próprio perfil, além do grupo, já contabiliza meio ponto. Então, já é bem mais benéfico você fazer a interação completa do que só fazer uma parte dela.
Aqui a soma em conjunto das vai ser em conjunto com as atividades avaliativas da seguinte forma. E uma observação, não sou eu que vai ficar fazendo essas contabilização, vai ser alguns membros lá do primeiro grupo, de antecedente a vocês. E o período que vai ser contabilizado essa interação vai ser em 48 horas. Por quê? Justamente para dar aquela valorização para quem anda fazendo corretamente as instruções, que sempre está acompanhando a interação do LinkedIn, está vendo lá as publicações, está sempre ativo. Essa é uma forma de valorizar vocês que sempre estão em intensa atividade. Para não chegar alguém, por exemplo, nunca fez nenhuma interação, aí no final, quando é para contabilizar tudo, vai de uma vez e curte tudo. Aí depois vem argumentar que curtiu, aí a gente não teria como averiguar isso. Mas isso já é uma proteção para tal ato. Aqui tem nota total da atividade, mais pontuação adquirida em cada interação, da mesma forma que eu coloquei aqui, à disposição. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta até agora? Então, eu tento ser o mais simples e objetivo possível. Então, as atividades eu já fiz com o primeiro grupo, então, pela minha experiência, é viável, não vai atrapalhar em vocês, mesmo aqueles que são super atarefados. As atividades são simples, ela é pesquisada, vocês vão ter 48 horas para resolver, então é tranquilo. E tudo que vai ser cobrado lá, eu já vou ter falado. Então, vai ter até a gravação. Então, tem tudo para dar certo. Vai, vai ser num formulário do Google. Mas eu vou disponibilizar o formulário para vocês lá no Classroom. Inclusive, eu vou ver aqui quem entrou. Quem não entrou ainda, eu vou mandar o convite novamente. Vou mandar a avaliação lá no Classroom. Vocês vão ter 48 horas para fazer. E a maioria, a primeira avaliação, já digo logo, é de marcar. Não tem nenhuma questão de você discutir ela. É só marcar e acabou. Eu creio que acho que dá até agora, dá pra gente fazer ainda hoje. Eu mostrar pra vocês. Só que eu vou precisar de uns 15 minutos a mais do habitual. A minha previsão é pra terminar essa aula umas 9h30. Então seria até 9h45. Mas aí vai depender muito do nosso tempo. Até porque o Meet ele tem a limitação de 1 hora de sala. Então eu vou ter que criar mais uma sala. Mas eu creio que dá tudo certo para encaixar ainda hoje. Isso se vocês tiverem disponibilidade. Seguindo aqui o nosso plano de curso, tá finalizando. Eu coloquei aqui, ó, toda a pontuação de cada participante que será organizada em uma planilha. Eu vou mostrar daqui a pouco a planilha para vocês. E no final, os 3 primeiros que tiverem maior pontuação de desempenho, ou seja, tiraram maior nota nas atividades e também cumpriram as atividades complementares, vão ter direito à participação na colaboração dos seguintes trabalhos. Ou seja, você vai ter a oportunidade de integrar esses trabalhos que eu vou desenvolver com outro grupo. O primeiro lugar, quem tiver a pontuação mais alta, vai ganhar a oportunidade de participar de um capítulo de livro, um artigo científico e um resumo expandido. O segundo lugar vai ter a oportunidade de participar de um capítulo de livro e um resumo expandido. E o terceiro lugar, um capítulo de livro e um resumo simples. E os demais participantes, quem fizer todas as atividades, vai ter garantido a participação em um resumo simples. E caso, por exemplo, os participantes tenham pontuação iguais, o critério de desempate vai ser aqueles que tiverem maiores interações no LinkedIn. E o segundo vai ser o número de trabalhos aprovados. Vocês vão ter que, além desses, que daqui é meio que uma premiação para vocês, é um benefício que vocês poderão conquistar.
Mas além desses benefícios, vocês vão ter que desenvolver trabalhos obrigatórios para colocar em prática o que nós vamos estar trabalhando nesse semestre. E fora esses trabalhos que tem assim, digamos que o primeiro fez 5 trabalhos, o segundo fez 4. Então a preferência vai ser esse que fez mais. Mas isso a gente vê posteriormente. E caso esses dois critérios não resolvam, a gente vai utilizar o último, que é o sorteio. Não tem jeito, vai ser no cara ou coroa. Gleice, vi que você tá numa vibe boa aí, música da hora. Como é que está, Gleice? Boa noite. Pessoal, tudo tranquilo para vocês? Alguma dúvida, pergunta? Certo. É, sem problema, inglês. Não importa se você está em casa, se está em alguma social, não tem problema. O importante é você conseguir aprender, né? Eu não sei da qual forma, mas esse é o nosso foco. Chegando aqui no final, lembrando, Gleice, que essa reunião aqui, tá gravando. Ela está sendo gravada e posteriormente vou disponibilizar ela no Drive, caso você queira recapitular o que nós já abordamos. Aqui está o cronograma, vou até dar um zoom aqui, das nossas atividades bem organizado. Esse cronograma foi elaborado com base no nosso calendário acadêmico, ou seja, as datas não estão dando nenhum choque com feriado ou com, por exemplo, as atividades, as provas, que as atividades avaliativas. Eu botei um intervalo de no mínimo uma semana, para não dar aquele conflito que nós já, todos vocês aqui já devem estar experientes nisso, que uma semana antes da prova é aquele rebuliço, é um desespero para tudo quanto é lado. Então, deixei essa folga aí para todos nós, e também nos feriados, não está tendo nenhum choque. Eu destaquei aqui em amarelo as datas que vão estar disponibilizadas, pois os formulários eles estão já programados para abrir e fechar em tais datas. E aqui vai ser a orientação para vocês saberem em qual data vai ser disponibilizado o formulário. Esse formulário vai ser com duração de até 48 horas, então não se preocupem em questão de prazo. Caso surja algum problema, eu vou estar avisando para vocês e a gente vai estar resolvendo na medida do possível. Aqui, ó, a aula inaugural, a primeira aula já está ocorrendo, ok? No dia 9 nós vamos ter mais uma aula teórica, vai ser sobre a elaboração dos trabalhos. Aqui nós vamos ter no dia 12 mais outra aula, e a atividade avaliativa vai ser no dia 13 de agosto, então já é logo agora. Só que essa atividade praticamente está tranquila. Essas aulas aqui, se vocês assistirem tanto as ao vivo quanto as gravação, vai estar de boa, não vai ter nenhum problema. Essa prática 1 é que nós vamos colocar os conhecimentos já obtidos nessas aulas na escrita mesmo, vocês vão botar meio que a mão na massa. E aqui mais algumas aulas complementares. Essas aulas provavelmente vão ser dedicadas por Lattes, porque a plataforma está indisponível, mas eu creio que até esse período, no dia 19 de agosto, deve estar liberada. E a outra aula, eu creio que deve ser sobre os programas, a aula 5. Aí vai ter mais outra atividade avaliativa, também tranquila. Vai ter a prática 2, que é também colocando em prática os conhecimentos que vocês já obtiveram nas aulas anteriores. E essas reuniões, reunião 2 e reunião 3, é justamente para eu estar mentorando vocês sobre os trabalhos que estão desenvolvendo. Inclusive, Vitória, você já pode se ligar nessas datas, 30 de setembro e 14 de outubro. Essas aulas são dedicadas principalmente para te rever a questão do trabalho de vocês. Eu fazer o acompanhamento, dizer o que é que vocês precisam fazer, o que é que está bom, o que é que precisa melhorar. E também pode se utilizar, Vitória, esses momentos que não vai ser obrigatório, vai ser opcional, para a gente rever o teu trabalho de prospecção, para a gente posteriormente submeter no evento, ok? E por último, temos a última atividade avaliativa e o encerramento, que eu vou dizer quem é que é os premiados e fazer toda aquela
consideração e é isso. Então, dia 19/10 está programado para o nosso encerramento. Pessoal, vou encerrar aqui a gravação dessa primeira